No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Pois bem, são 12 horas e 26 minutos com os nossos principais parceiros nesta corrida eleitoral, com uma cobertura completa que a TV Meridional começa a fazer já desde o ano passado, quando começam as primeiras movimentações, e com o passar do tempo, agora com a campanha já em andamento, o nosso comprometimento é de estar cada vez mais informando você, cidadão, sobre o processo como um todo. E hoje o entrevistado do programa é Leonardo Barreto de Moraes. Quem será esse? Olha aí, ó. É o candidato, atual deputado federal, Léo Moraes. Candidato, o senhor vai ter 20 minutos a partir de agora, quando eu cumprimento o senhor, dou o bom dia. E já deixo a primeira pergunta, que é sobre a questão da saúde. O plano de governo do candidato pretende fazer o quê para melhorar a saúde da população de Rondônia? Boa tarde, seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Bem, boa tarde, Adilson Honorato. Quero cumprimentar todos os profissionais da Rede Meridional e, logicamente, a todos os cidadãos, todos os telespectadores, a todos que acompanham também pela internet. É uma oportunidade única e ímpar de nós apresentarmos nosso plano de governo, dialogarmos com a população e, logicamente, através dessa conexão, demonstrar que Rondônia precisa acelerar, Rondônia tem pressa e nós temos condições de fazer Rondônia um estado muito melhor, com indicadores de desenvolvimento muito mais evoluídos. Em relação à saúde, que é o calcanhar de Aquiles, que é talvez a maior preocupação e reclamação da população, primeiramente nós temos que cumprir o que reza a nossa Constituição Federal. A Constituição já deixa previsto que o poder público, o Estado, tem que descentralizar, regionalizar e se aproximar das demandas. Hoje, infelizmente, qualquer pessoa que precisa de um exame, de uma ressonância, tem que sair muitas vezes da sua cidade, percorrer mais de 700 quilômetros, a depender da cidade, chega em Porto Velho para ser regulada, infelizmente cai nos corredores do Hospital João Paulo II, fica próximo do necrotério, ali onde os ratos percorrem aquele trajeto, infelizmente, e não é atendido. Nós temos uma fila quilométrica de milhares de pessoas em vários atendimentos especializados, gastro, cardiologista, pediatria, tratamento de obesidade, são consultas específicas e também a fila tem mais de ano, 2, 3, 4, 5 anos, que acontece na POC. E isso tem trazido um impacto muito negativo, até cruel, tantas pessoas que precisam desse atendimento. Nós temos a condição de trabalhar também, de atuar na telemedicina, porque vem dentro desse nosso conceito do plano de governo, de linkar, de aproximar, de conseguir dissolver todo esse problema que a nossa população tem enfrentado. Nós temos muito dinheiro no caixa e pouca entrega. Justamente o que eu queria entender, candidato. O senhor, na condição de parlamentar, tem acesso a mais informações do que o cidadão comum, evidentemente. Exatamente. Hoje, a condição do Estado era para resolver todos esses problemas, como o senhor coloca, tem essa devida condição, essa saúde econômica, digamos assim? Adilson Honorato, veja bem, nunca o Estado de Rondônia teve acesso a tantos recursos. Seja por conta do que nós no Congresso fizemos de aprovar o orçamento de guerra, para ultrapassar o teto do limite de gastos, para entregar mais recursos para estados e municípios. Seja transferência direta do governo federal, justiça seja feita, emenda parlamentar e também a alta carga tributária que impera no nosso estado de Rondônia, fruto da cobrança dos impostos, por exemplo, de IPVA, também dos combustíveis e tantos outros. O que adianta ter 1 bilhão ocioso nos cofres do estado se você não consegue diluir isso em atendimento para quem precisa? E eu dou outro exemplo, além de tudo isso, nós tivemos a entrega de 30 milhões de reais para a conclusão do Hospital Regional de Ariquemes, a capital, conhecida como a capital do Vale do Jamari.
não foi feito, devolveram esse recurso. Imagina quantos atendimentos ali não poderiam acontecer, quantos leitos de UTI, equipe preparada para isso. O hospital de Guajará-Mirim foi uma promessa que aconteceu. Nós estamos findando o atual governo e ele não, infelizmente, foi entregue. Guajará-Mirim, seja qual for o atendimento, do mais simples, às vezes do menos urgente, aquele mais delicado, as pessoas têm que se locomover, têm que entrar numa ambulância. E não são todos que conseguem se manter vivo na sua integridade para percorrer todo esse trajeto. Então é algo muito grave e que é possível, com boa gestão, como nós temos apresentado, entregar para quem precisa. Afinal, ninguém vai ao hospital para fazer amigo, ninguém vai para o pronto-socorro para conhecer colegas. Não, vai porque precisa, vai porque é grave e vai porque o Estado tem que atuar de forma veemente e afirmativa. Candidato, avançar um pouquinho nos temas, para que a gente consiga conhecer um pouco de cada área de atuação que o senhor pretende desenvolver, caso seja o próximo governador do estado de Rondônia. No quesito agricultura, o mundo foi surpreendido com uma pandemia, isso afetou o planeta Terra. Rondônia vai saindo de forma mais positiva do que outras regiões pela pujança que tem nesse setor produtivo. Só que, mesmo assim, a gente tem encontrado dificuldades, né? O senhor até pontua, inclusive, como proposta de debate hoje aqui, o alto preço do leite, por exemplo. O senhor atribui isso à gestão estadual ou esse é um fenômeno realmente global? Honorato, o governo tem que liderar, tem que atender às demandas, tem que perceber o que acontece para, a partir disso, formular a política pública. No que diz respeito ao leite, inclusive, nós conseguimos aprovar um requerimento recentemente no Congresso Nacional para tratar sobre a política nacional da pecuária leiteira, justamente para assisti-los. Agora, o que acontece também é desumano. O pequeno produtor que tem lá a sua propriedade de 1, 2 hectares, tem lá a sua produção e sabe quanto ele recebe diante de toda essa despesa, essa dificuldade de produção? Ele recebe R$ 1,90, R$ 2, R$ 2,20 no litro de leite. E você vai na prateleira do supermercado, esse mesmo leite, ele é vendido a R$ 9, 10, 11 reais. Tem algo errado. O subsídio seria importante, a formulação da política pública para minimizar essa disparidade entre a produção e a venda é fundamental, aí o poder público deve agir. O poder público não deve interferir na vida de todos, mas quando está descompensada a relação, o poder público tem que estar de prontidão. Nós temos o Proleite, nós temos o Conselho do Leite no estado de Rondônia, que ao invés de atender o produtor, comprou alguns automóveis e muito recurso também está empacado. A nossa cobrança é essa. Rondônia tem pressa. Nós não viemos fazer críticas vazias, pelo contrário. Além desse setor... Nós temos que acelerar muito mais do que nós estamos acontecendo hoje. Agora, no tocante à agricultura, à demanda geral, de forma holística e ampla, primeiro de tudo, o governo tem que liderar. Essa cadeira ela é grande, tem que ser bem ocupada, para que outros também consigam se responsabilizar e possam ser cobrados. O governo tem que liderar um grande movimento de regularização fundiária. A gestão e a responsabilidade disso é compartilhada, federal e estadual. Puxa para si, cria o departamento de terras aqui no estado de Rondônia, discute terras devolutas, discute a entrega da escritura, do título, porque isso traz segurança e acesso ao crédito. Com o crédito, o produtor consegue ter o mínimo de assistência para que uma boa produção, com a maior qualidade do grão, da semente e também a melhoria das estradas vicinais, da nossa infraestrutura, ele consiga entregar o produto na cidade para alimentar todos nós e ele consiga o quê? Fazer esse mesmo dinheiro circular nos distritos e nos municípios. É isso que aquece a economia local. Isso é, o produtor fica bem, quem recebe esse produto e faz na central de abastecimento, que é importante, fica bem, a gente fica abastecido e a gente entra num ciclo de virtude no nosso estado de Rondônia a partir da nossa vocação natural. Nós temos que atender o pequeno, o médio, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, bem como o médio e o grande. Todo mundo sabe que o Brasil é agro e Rondônia mais ainda. Aqui, diante da sua pergunta, vale também um alerta para que os próximos anos, afinal, o gestor tem que pensar hoje nos próximos 40 anos. Daqui cerca de 30 anos, o Brasil, vai ser o maior produtor, né, de grãos e também de carne, para você ter uma ideia. A média mundial
per capita de renda será maior. E o Brasil é protagonista. Rondônia tem que se antecipar disso. Veja bem, Adilson, uma informação importante. Rondônia é um dos poucos estados que está livre de febre aftosa. Para você ter uma ideia, para você ver a incongruência, a disparidade, a irresponsabilidade, de alguma maneira, do poder de Estado, quando Rondônia fez 1 ano livre de febre aftosa, no aniversário de 1 ano, nós tínhamos o menor valor cobrado na arroba do boi, sendo que nós poderíamos ter essa produção, aproveitar esse selo para encaminhar nossa carne para toda a Ásia, por exemplo, fazer a cobrança na condição de governador para que fossem liberados os frigoríficos, com essa concorrência todos conseguirem ganhar e lucrar. Então é algo que a gente tem feito essa cobrança fundamentado em informações e propostas para atuar em defesa da agricultura, da pecuária, de quem produz, quem gera receita, divisa e dinheiro para todo o estado de Rondônia. Candidato, em um momento do discorrimento da sua resposta, o senhor citou o termo subsídio. Eu creio que é uma das políticas que, evidentemente, inclusive já vem sendo tomada, e aí na esfera nacional e tudo mais, mas eu queria me aprofundar agora e pegando esse gancho sobre a questão tributária. O país aguarda ansiosamente uma reforma tributária. O senhor está no Congresso há algum tempo e tem observado como estão esses ânimos internamente lá dentro da casa. Esse ano, muito provavelmente, não deve acontecer mais nada, é um ano eleitoral. Mas em termos de Estado, o senhor sendo eleito governador pelo Estado de Rondônia, o que pode ser feito para melhorar, para tirar um pouco mais esse peso das costas do cidadão, para deixar menos Estado e mais iniciativa privada? O senhor tem isso em mente? Há um planejamento para contemplar? Adilson, há algum tempo não, porque eu nunca repeti mandato. Eu entendo que eu tenho que entregar o melhor de mim, fazer o melhor, produzir bastante e entrar em um novo desafio. Assim é na iniciativa privada. As pessoas que são boas, elas devem ser promovidas e projetadas. Agora, eu faço parte desde o início e sou o maior provocador, dos maiores provocadores dentro do Congresso, para que a reforma tributária de fato aconteça. Para que a gente consiga diminuir esse abismo social que existe no Brasil. Esse ano não deve acontecer, né, onde, infelizmente, o rico fica mais rico e a pessoa que mais precisa continua precisando até mais. Esse ano é improvável porque desde o primeiro ano eu fiz parte da Comissão Mista, Câmara e Senado e da Comissão própria da Câmara dos Deputados. Debate da PEC 45 e da PEC 110. Lógico que a gente não tem que entender que todo o texto está perfeito. Ali trata-se, por exemplo, do fim da guerra fiscal. Nós temos que lembrar que não é tão simples se considerar que Rondônia é um estado mais longínquo e Rondônia, além de ter o custo Brasil, que prejudica o empreendedor, aquele que quer gerar emprego, nós temos o custo Amazônia. Agora, é lógico que nós temos que desburocratizar a máquina. Não é simplesmente abrir e fechar a empresa em 10 minutos. É promover ambiente saudável, é estender o tapete vermelho, é jogar confete para quem gera esse emprego. A cada emprego que sai do poder público, como você disse, o poder público não tem que ser provedor de todas as necessidades. Tem que fazer com excelência a atividade típica de Estado e oportunizar isso. E também formar e capacitar os nossos adolescentes e jovens com incubadoras de startups, com centros tecnológicos, abrir a perspectiva de um futuro bom para todos, a partir de uma visão global da necessidade que nós temos. O empreendedor, o empresário, o comerciante é fundamental. Te digo uma matéria ou a mais 3 matérias de nossa autoria dentro do Congresso. 40% dos recursos do BNDES, que é dinheiro público, devem ser enviados para pequeno e microempreendedor, e não para os grandes que já têm dinheiro e condições de se sustentar. Bem como a questão do Simples, alterar a faixa de acesso ao Simples antes que aquele comerciante ingresse na informalidade e que a gente perca em empregos. Nós temos ainda um índice muito pouco se comparado. Estamos numa saída de pandemia, nós temos que aquecer, nós temos que acelerar nosso comércio e aí isso passa pela participação do Estado, não como um cobrador, mas sobretudo como solucionador caso existam divergências. A gente tem que facilitar a vida de quem emprega. Sobre a questão de infraestrutura, o senhor falou sobre fomento de economia, fortalecimento de mercado. O poder público tem uma parcela de contribuição considerável se tratando dessa questão, haja vista que quando há também um investimento do público, consequentemente há possibilidade de desenvolvimento. Na parte de infraestrutura, o que o senhor avalia que pode ser feito e o que seria a prioridade? Bem,
na infraestrutura, para a gente conseguir potencializar a nossa vocação, que é o agro, que é o homem e a mulher do campo, sem sombra de dúvidas, a necessidade de reparo e de construção de pontes de concreto, pontes consistentes que possam durar vários e vários anos, é importante porque isso é o prenúncio de que vem uma boa manutenção e, por que não dizer, o asfalto. Isso é planejamento. Isso é eficiência, é entregar mais, gastando menos tempo e menos dinheiro. Seria substituir todas as pontes de madeira? As pontes, isso é uma programação que já existe no plano. Não é substituir todas da noite para o dia, mas com programação, utilizando geograficamente as principais demandas, a gente tem condições de avançar bastante. Agora, nós todos como rondonienses, não tem como a gente deixar de levantar a bandeira que é a mais importante de todas, que nós apresentamos isso ao ministro Tarcísio da Infraestrutura do Governo Federal. É a nossa BR-364, que era para ser a rodovia do progresso e virou a rodovia da morte. Agora há pouco aqui no programa, nós vimos mais um acidente, mais uma tragédia, que inclusive bloqueou toda a BR-364. Espero a Deus que eu não vi perfeitamente se não tem uma vítima fatal. Já tive, infelizmente, um acidente na BR, por conta da aquaplanagem do outro veículo. Caramba, eu fui atrás para ver qual era a modelagem. Afinal, pela primeira vez, o governo federal se interessou em discutir a 364, mas não está bom do jeito que foi apresentado. Eu consegui ver a minuta, entrei em contato com o Ministério, realizamos reuniões. Não faz sentido discutir duplicação a partir de privatização se você duplicar tão somente 113 quilômetros, somente o trecho que vai de Jaru até Presidente Médici. Quer dizer que não tem acidente nos outros trechos? O acidente aqui que apareceu na TV é lá em Vilhena. Aqui em Itapuã, recentemente, 5 morreram, infelizmente. A gente está falando em 8 praças de pedágio, tendo que pagar mais de R$100 um utilitário, um automóvel. A você que está levando a sua família, por exemplo, às vezes, para um atendimento médico. Ou até mesmo um caminhoneiro, que teria que gastar R$1.400 para depois do 3º ano começar a construir essa duplicação. Isso é, eu estou pagando para a empresa, para ela se capitalizar, para depois de muitos anos começar a fazer um pequeno trecho, construir um pequeno trecho de duplicação. E isso, do jeito que está, não atende à população. Aí a necessidade de um grande líder, de ele invocar essa necessidade, abrir essa discussão, reunir toda a bancada, sociedade civil organizada, ONGs, terceiro setor, entidades do comércio, para ir ao encontro do governo federal, realizar essa cobrança que mudem o modelo, respeitando a possibilidade para que as coisas realmente aconteçam e a gente consiga realmente ver, observar e viver outro momento da nossa estrada, a 364, da prosperidade, da redenção e da alegria do nosso povo. Candidato, para a gente avançar em mais um tema, com um curto espaço de tempo, estamos basicamente já encerrando, na questão da educação, o senhor tem um projeto de lei que contempla um dos distritos da capital, acho que é a União Bandeirantes, com um campus do IFRO. Pegando esse gancho, a educação, como é que o senhor pretende tratar? Nessa questão é uma tragédia, o filho ter que sair da escola porque a mãe não quer deixar ele ir para uma grande cidade. São centros tecnológicos na cidade e centros de escolas agrícolas na nossa área do campo. Educação em geral, nós temos que discutir contratempo, terceiro turno, aula integral, atividades lúdicas e esportes para que fiquem na escola e não com a cabeça ociosa. Nós temos que reparar o déficit que tem idade, série, porque isso prejudica todos os outros alunos. Nós temos que construir muito mais escolas. Nós temos 500 escolas e isso existe uma necessidade muito maior. E também repará-las, reestruturá-las. Nós temos que inserir, por exemplo, o mediador da educação, o cuidador. Nós temos que atender as pessoas com deficiência, que é o interesse nosso da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Nós temos que sair da caixinha e, principalmente, falar a verdade sobre as informações do IDEB e não pegar um recorte para ludibriar a população. É a premissa básica da administração, é falar a verdade e ser sincero com toda a população, querendo ou não. Outra questão, sair da caixinha para, quem sabe, outras disciplinas no contraturno, como cidadania, como empreendedorismo. O senhor vê a gestão como uma questão não somente de recursos,
Lógico que não é só recurso. O que nós temos hoje, o Terceirão, o Corujão, foram programas que iniciaram anteriormente. Não adianta a gente se ficar fazendo o mesmo, nós teremos o mesmo resultado. Nós teremos uma nota baixa no IDEB e, infelizmente, é apenas decoração para uma aplicação de prova e que muitas vezes não acontece. Temos que valorizar os nossos profissionais, é fato. Isso de forma diária e rotineira, com a qualificação dos nossos profissionais, para fazer a diferença na educação, porque a educação é a mola motriz, é a propulsora do desenvolvimento e do progresso. Educação, saúde e segurança faz um Estado ficar rico, produtivo e gente feliz. Candidato, não adianta eu abordar mais um tema que tem pouco mais de um minuto. O senhor poderia usar esse tempo final para se despedir e complementar também onde as pessoas podem encontrar aí o plano de governo, onde pode conhecer um pouco mais do Léo Moraes. Bem, todos podem utilizar o que nós sempre fizemos, um mandato participativo nessa nossa breve trajetória política, para que consigam ainda colaborar, porque fizemos várias sessões de reuniões, mas queremos ainda ouvi-los, para que possamos nivelar ainda mais a qualidade do nosso programa de governo e futuramente a execução desse modelo. Nós temos que discutir segurança pública, política habitacional, nós temos que discutir assistência social. Isso nós temos muito o que fazer. E eu queria fazer esse convite para que vocês nos conheçam, para que vocês saibam como nós trabalhamos, afinal, a missão que foi dada sempre foi cumprida. E a gente quer fazer muito mais no estado de Rondônia, atender a todos os recantos e aos milhões, a quase 2 milhões de pessoas que vivem nesse amado estado que tem tudo que todos querem, água e abundância, terra rica, gente trabalhadora. Vamos embora, porque Rondônia tem pressa. Léo Moraes, 19, Coronel Rildo, 19, vamos para a vitória com o apoio de vocês. Muito bem, desta forma encerramos mais uma entrevista da nossa rodada. Todos os candidatos deverão passar aqui no estúdio da TV Meridional Band, o programa Band Cidade Rondônia, abrindo as portas para que você, cidadão, você, eleitor, telespectador, telespectadora, tome conhecimento de cada um dos candidatos. O plano de governo parcialmente sendo apresentado, até porque 20 minutos não seria um tempo hábil para falar de todas as áreas de atuação de um gestor do Executivo do Estado de Rondônia. Olho no voto, olho na Band. A cobertura completa passa por aqui.